A todos, que Jesus possa continuar nos abençoando e nos fortalecendo. É nesse momento em que estamos iniciando a nossa transmissão aqui do Consolador, pedimos aos orientadores espirituais, aos nossos mentores espirituais e a Jesus a permissão para entrarmos no lar de cada um que se faz nesse momento conectado com este canal. Que a luz imperecível de Jesus possa enternecer nossos corações, nos alimentando de paz e de tranquilidade. Para iniciarmos essa nossa transmissão da noite de hoje, eu vou ler um texto do livro Minutos com Chico Xavier e a intitulação é o seguinte: Nossa missão na Terra. Cada um de nós vem à Terra para aprender a amar. Não vivemos para aprender a ser amados, mas sim para amar. Chico nos diz o seguinte: já imaginou se todos nós estivéssemos empenhados em cumprir essa missão em cada um ao renascer do planeta? Já pensou como viveria nossa família se dentro do lar estivéssemos preocupados com a felicidade do outro? E no trabalho? Como seria maravilhoso se o patrão procurasse a alegria do empregado? Quanta bênção haveria se os trabalhadores de uma empresa cooperassem para com o seu patrão. As nações viveriam em um clima de paz verdadeira, se cada um colaborasse para o progresso da outra. Se tudo isso ocorresse, ninguém teria inimigos, ninguém se sentiria só, ninguém teria mágoas, ninguém teria a consciência pesada por culpas. E por que tudo isso nos parece tão distante? Chico nos deu a resposta. A maioria de nós deseja ser amado e poucos, muito poucos, amam de verdade. Eu não estou falando do vizinho, não estou me referindo a algum parente, não estou pensando em algum político ou criminoso. Estou com o dedo apontado para mim mesmo. Infelizmente, nós ainda não aprendemos essa lição. E como aqui retrata exatamente uma psicografia de Chico, eu queria começar essa transmissão de hoje falando sobre um relato de Chico. Chico, em um determinado momento, que estava passando por muitas dificuldades, ele conversou com o seu mentor espiritual, Emmanuel, e disse: Emmanuel, eu estou passando por tanta dificuldade e eu queria que você levasse um recado para Maria de Nazaré. Emmanuel disse: pois não, Chico, eu levo o seu recado. Aí ele disse: qual é o recado? Aí Chico disse: pergunta a ela o que é que eu devo fazer, e se ela pode me ajudar de alguma forma eu sair desses problemas. E desse jeito Emmanuel seguiu o seu caminhar e falou. Quando foi um tempo depois, Chico, angustiado porque a resposta estava demorando, mas chegou um dia que Emmanuel chegou e disse: Chico, eu trouxe a resposta de Maria. Aí Chico, no mesmo instante, se ajeitou para escrever, pegou lápis e papel para escrever o que Maria tinha mandado dizer para ele. Aí Emmanuel disse: Maria disse que você nem se preocupasse, porque tudo isso passará. Chico disse: mas Emmanuel, e ela só mandou dizer isso. Ele disse: foi, Chico. E se você prestar bem atenção, aí você vai entender porque esse recado de Maria. Então Chico começou a imaginar. E ao longo dessas imaginações e dessa conversa com Emmanuel, ele começou a perceber que tudo na vida é exatamente uma passagem. Passa as alegrias, passa as tristezas, passa as dificuldades, passa os amores, passa aquelas pessoas que convivem conosco, que nós sabemos que alguns vão fazer parte da nossa vida durante muito tempo, alguns vão até ter alguns minutos ou alguns dias em contato conosco, mas tudo passa. E passa também todas essas dificuldades pelas quais estamos vivendo. E eu trazendo isso para o momento em que estamos vivendo hoje, aí eu entendo ainda mais essa resposta de Maria a Chico. Porque nós estamos vivendo num momento de pandemia, onde muitos de nós, em vez de estarmos esperando e ansiosos que isso passe,
Muitos de nós ainda estão dizendo, vai morrer tantas pessoas, ainda vai chegar a um mal maior, ainda não chegou no pior, e a gente está esquecendo uma coisa, que a gente não pode esperar por isso, porque se nós estamos pensando dessa forma, nós estamos conspirando contra nós mesmos, e estamos exatamente fazendo o caminho inverso. Nós sabemos que Jesus está no comando, nós sabemos que não existe um mal para todo sempre, nós sabemos que todo mal tem o seu prazo de validade e um dia acaba, como todas as alegrias. A gente não vive aqui num estágio de alegria perene. A gente sabe que nós temos aqui hoje, no planeta Terra, uma felicidade relativa. Temos alegrias relativas, relativa à nossa situação. Porque nem sempre nós estamos trabalhando para termos uma energia, uma alegria permanente. Estamos ainda estamos numa alegria que gostaríamos que fosse diferente, mas que ainda não é. Portanto, meus queridos irmãos, eu vejo o seguinte, que nesse momento em que nós nos encontramos, é claro que nós gostaríamos de estarmos em uma situação diferente, mas não estamos. E não estamos muitas vezes porque não estamos direcionando nossos pensamentos para a melhoria. Nós estamos ainda vendo a Terra como um planeta de provas e expiações, onde a gente tem que chorar. Mas não é só isso. Nós não precisamos apenas chorar aqui na Terra. A gente precisa fazer algo. Nós estamos aqui com oportunidades de trabalho. E quantos de nós, nesse momento, que temos a oportunidade de trabalho, estamos nos negando a ele? Quantos de nós que nesse momento temos a condição de fazermos algo produtivos e não estamos de braços cruzados esperando que as coisas aconteçam? Nós não podemos fazer dessa forma. Deus é um Deus que nos alimenta de paz e de luz. É um Pai protetor que nos dá todos os dias as condições realmente para nós sobrevivermos. Nós temos tudo o que nós precisamos. Nós ainda não aprendemos exatamente a usar tudo isso que temos. Esse é o grande problema nosso. Mas nós já os temos. Nós já temos a condição de vivermos num planeta onde a paz seja exatamente o objetivo maior de todos nós. Onde o amor esteja cada vez mais cristalizados em nossos corações. Nós precisamos acreditar nisso e nós precisamos fazer isso acontecer. E reportando essa frase de Chico, olha, é claro que nós estamos muito distante daquele espírito bondoso de Chico. É claro que nós ainda não atingimos esse ápice, mas nós sabemos que se a gente pelo menos procurar imitar, procurar fazer o que nós já podemos fazer hoje, a gente vai ver que nós vamos avançar muito. Esse planeta tem jeito. Essa nossa Terra, ela está destinada a ser um planeta de regeneração, onde todos nós podemos viver bem e em paz. E nós muitas vezes esperamos o pior. Quantos de nós não estávamos esperando uma terceira guerra mundial? Quantas nações não estavam até se preparando para isso? Mas você veja que o nosso inimigo é um inimigo invisível. E é o inimigo invisível que nós podemos trabalhar contra ele, se a gente trabalhar no bem. Conta numa história o seguinte, que tinha duas senhoras que eram gêmeas e elas casaram com dois irmãos. E eles tinham um problema, eles eram hemofílicos e precisavam de transfusão de sangue. E terminou nessa transfusão de sangue, eles contraindo o vírus do HIV. E as duas mulheres continuaram com todos os trabalhos em seus lares, inclusive continuaram exatamente como esposas desses senhores e não contraíram o vírus, mesmo elas não usando de nenhum preservativo, mas elas não contraíram. E o Espírito Emmanuel nos diz em uma das suas comunicações, não em referência a essas mulheres,
mas em referência a tudo o que nos acontece. Que muitas vezes o vírus está lá, a doença está lá, mas por que é que a gente não se contamina com ela? Porque a gente não criou um vínculo com ela. Então é esse vínculo que eu gostaria que cada um de nós hoje prestássemos atenção e não ocorresse nesse mesmo sistema. E que a gente não criasse um vínculo com esse coronavírus, com essa Covid-19. Que a gente criasse um vínculo com Deus. Você veja que pandemia sempre existiu. Você veja que teve o caso da lepra, teve a febre espanhola, teve o problema da febre negra, tantos outros problemas aconteceram e nós estamos aqui. E por que é que nós estamos aqui? Nós podemos ter passado por todos essas outras pandemias, mas nós estamos aqui por quê? Porque temos algo a fazer nesse momento. Nós temos uma tarefa intransferível nesse momento. E qual é a nossa tarefa intransferível nesse momento? É vibrar para que a nossa nação e que as outras nações encontrem a cura, encontrem o equilíbrio, encontrem a paz. É para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para sofrermos. Deus não nos criou para sofrer. Deus nos criou exatamente para sermos felizes. E onde é que está o problema? Por que nós ainda não nos identificamos com essa felicidade que vem de Deus? Porque a gente não procura se aproximar de Deus na prática do bem e dos bons pensamentos. Ainda estamos pensando no mal e pensando que esse mal vai nos acontecer. E eu lhe digo, meus irmãos, meus queridos irmãos que estão escutando nesse momento, eu respeito essa doença, como respeito todas as outras doenças. Eu tenho os cuidados, como eu tenho todos os outros cuidados, mas eu não vou me vincular a essa doença. Eu vou resistir até o fim para que isso não chegue até mim. Isso é um direito que eu tenho de resistir. E é assim que eu vou continuar, resistindo a tudo isso. Sabe por quê? Porque nós não viemos aqui para adoecermos. Nós viemos aqui exatamente para cumprirmos a nossa obrigação e fazermos o melhor nessa encarnação em que estamos. E nós estamos, muitas vezes, vinculados a tantas outras situações. E não é isso que devemos fazer. Nesse momento, eu não devo vibrar por político A, político B, por dirigente tal, dirigente... Não, eu não devo fazer isso. A única coisa que eu devo me preocupar nesse momento é que essa pandemia também vai passar. Eu acredito nas palavras de Maria de Nazaré, quando mandou para Chico, e eu tenho certeza, como se cada um de nós, nesse momento, mandássemos esse mesmo pedido para Maria de Nazaré, ela ia mandar dizer a cada um de nós que isso também vai passar. E eu tenho plena certeza que tudo isso vai passar. Mas eu tenho também a certeza de que quando isso passar, nós não voltamos mais àquele velho normal. Nós vamos ser pessoas diferentes. Nós vamos ser criaturas modificadas e transformadas. Pessoas que vamos pensar no outro em primeiro plano. Nós vamos começar a entender que estamos aqui exatamente para amar. E é esse o motivo maior que estamos reunidos nesse momento. Você veja que hoje nós estamos o quê? Nos isolando em nossas casas. E por que em nossas casas? Porque é a nossa primeira escola aqui na Terra. Porque nós temos outras escolas, mas as outras escolas são para nos instruir. Mas a casa é o nosso primeiro cadinho, onde a gente vem para aprender a amar. E esse amor que a gente estava muitas vezes esquecido dele. Quantas vezes a gente não esqueceu desse amor, achando que os filhos que nós tínhamos era apenas para a gente suprir com todas as necessidades dele. E esquecemos muitas vezes de suprir a necessidade que ele tinha da nossa participação ali mais íntima. Nós estávamos cada vez mais distantes, estávamos ausentes de nossas famílias. E essa pandemia está nos mostrando que é em família que a gente cresce. Essa pandemia está nos mostrando que estamos aqui exatamente para aprender a amar
e quem sabe aprender a amar principalmente aqueles que estão mais perto de nós hoje, que é os nossos parentes. Se a gente aprender essa lição, a gente já vai ter dado um pulo muito grande. Se a gente aprender essa lição, o pulo que a gente vai dar em termos de ser humano, em termos de pessoas que raciocinam e que procuram fazer o bem, esse pulo vai ser magnífico. E nós vemos que hoje tem tantas nações já preocupadas com isso. A gente vê que hoje tem tantas nações já procurando trabalhar esse bem maior com todos os outros, com todas as outras pessoas que nos circulam. E nós sabemos que nós vamos avançar um pouco mais. O Brasil tem que ser exemplo de amor. E esse exemplo de amor tem que começar conosco, com nós espíritas. Nós que já sabemos a responsabilidade que temos de amar e de ajudar as outras a aprender o amor. Jesus veio nos ensinar isso há mais de 2000 anos atrás e a gente ainda não aprendeu. Mas ele disse que mandaria o Consolador prometido e nós que somos espíritas acreditamos ser o Espiritismo esse Consolador prometido. Até mesmo porque o Espiritismo não nos diz se a gente está certo ou está errado. Nos mostra o caminho certo e a gente segue na hora que a gente realmente se conscientiza disso. O Espiritismo não nos critica, o Espiritismo não nos separa, apenas nos dá a oportunidade para seguirmos. E é isso que Jesus quer de nós, é isso que Deus quer de nós. Então vamos fazer isso, vamos começar a fazer a nossa lição de casa, que é amar, e que é participar da vida das outras pessoas. Antes, a gente até ficava meio de olhar atravessado quando via uma pessoa de máscara, principalmente os orientais, já tem muito essa prática, principalmente lá do Japão. E a gente muitas vezes ficava de olhar atravessado, achando que aquilo ali não era uma coisa correta. E a gente via que naquele momento ele já tinha uma preocupação com o outro. É claro que muitos usavam a máscara até por ser umas pessoas muito reservadas e até por ser umas pessoas mais inibidas, usavam até para não estar muito se comunicando com os outros. Mas na maioria das vezes era para não passar nenhuma doença à frente. E nós já estamos aprendendo que quando a gente sai de casa de máscara, não é para chamar a atenção, mas é para que a gente não possa transmitir para o outro algumas doenças que possam ter conosco. Então nós já estamos aprendendo. Nós já estamos aprendendo que o profissional de saúde é importante na nossa vida. Os poderes públicos hoje estão vendo que o profissional de saúde é muito necessário para a comunidade. E queramos nós que eles continuem pensando assim quando essa pandemia passar. Nós já estamos vendo quem são realmente os nossos heróis. Nós já estamos vendo quem realmente se importa e se incomoda com a doença e com a saúde das pessoas. Nós já estamos sabendo disso. Nós estamos sabendo que muitos querem exatamente pessoas doentes, que é para exatamente trazer mais fundos para os seus estados, os seus municípios. Mas nós já sabemos também que existem muitos que querem pessoas sabias e trabalhando. Nós brasileiros precisamos trabalhar. Nós brasileiros precisamos de saúde e educação, liberdade para trabalharmos, mas a gente também precisa de segurança. E nós precisamos disso, e hoje nós estamos conclamando a todos que a gente trabalhe por esses direitos que nós temos, por esses direitos básicos que temos. Nós precisamos trabalhar dessa forma, e nós precisamos entender que esse país muitas vezes pode não ter sido tratado com tanto amor, e o amor que precisava ser tratado, mas ele está nos dando a resposta. O brasileiro, por si, é solidário. O brasileiro, por si, é uma pessoa generosa. Existem pessoas que não são, mas é a minoria. E nós já estamos muito mais adiante. Nós já fomos muito piores. Nós já avançamos muito e queremos avançar ainda mais. Então, temos que cada vez mais prestarmos atenção em tudo que está acontecendo. E nós sabemos
que essa pandemia nos causa sofrimento e dor, mas infelizmente era um mal necessário para acordar a tantos. E era uma doença que precisávamos sentir para sabermos exatamente o que se passa na casa do outro. Hoje nós estamos com problemas dentro dos nossos próprios lares. E você veja que essa pandemia nos nivelou exatamente em igualdade. Ela atinge tanto aquele pobre como o rico. Ela atinge todas as camadas, exatamente mostrando que na hora da saúde nós somos todos iguais. Na hora da saúde ou fora da saúde, somos todos iguais. E todos nós, em humanidade, precisamos entender isso. E na hora que nós entendermos isso, nós vamos exatamente fazer o que Jesus vem nos pedindo. Amar com toda a intensidade, praticar o bem que existe e reside em nós e que muitas vezes a gente não desperta. Despertar o Deus que vive em cada um de nós. Despertar a luz de Jesus que se faz brilhar no olhar que a gente direciona a uma pessoa mais necessitada. Despertar esse Jesus que nos chama a acolher a todos e a ajudar a todos. Nós precisamos disso. E nesse momento temos que dar esse passo tão importante para a vida. É um passo que, com certeza, nós não vamos retroceder. É um passo que, com fé em Deus, nós vamos seguir adiante. E eu tenho a certeza, meus irmãos, que depois de tudo isso, a gente ainda vai olhar para trás e vai dizer: graças a Deus, sobrevivemos a essa etapa tão dura e tão triste. É claro que vamos sofrer a dor de tantos que partiram, de tantos que voltaram para o mundo espiritual. E vamos continuar sentindo essas dores por muitos anos, porque também outros irão através de outras doenças. Nós sabemos que não é a única doença que assola o nosso país e nem assola o nosso planeta. Mas nós temos uma doença muito maior que precisamos trabalhar, que precisamos erradicar. É o orgulho, é a inveja, é a ira, é o egoísmo, é a avareza, é a ganância. Essas doenças a gente precisamos tirar do nosso convívio. É isso que devemos cada vez mais lutar para que não aconteça em nossas vidas. Eu acredito no ser humano. Eu acredito que temos um propósito maior aqui na Terra. Eu acredito que o propósito que temos aqui na Terra é de avançarmos. Eu acredito plenamente nisso. Aí vocês podem até dizer: mas será que é só você que acredita? Será que tem outras pessoas também que acreditam? Porque eu estou no mundo hoje, muitos dias estão dizendo, eu estou no mundo hoje onde é cada um por si. Mas infelizmente, depois de tudo isso que estamos vivendo hoje, a gente vê que não é para ser assim. Que nós estamos ainda nesse sofrimento porque ainda não aprendemos a amar. Porque ainda não aprendemos exatamente a nossa tarefa. E a nossa tarefa na vida é de construção, é de ajudar a todos aqueles que batem a nossa porta e ajudar principalmente aqueles que até não batem a nossa porta, mas que nós sabemos que está em necessidade. É esse o nosso compromisso. Jesus nos convida para isso. E nós vemos que hoje tem muita gente já mudando a sua forma de ser, mudando a sua forma de contribuir na sociedade. Nós já vemos mudanças. E essas mudanças, queremos nós que elas continuem no coração de cada um. Queremos que cada um tenha aprendido essa lição, mesmo com tantas dores, mesmo com tanto sacrifício, mas que a gente tenha aprendido essa lição e não nos tire mais do nosso coração e das nossas mentes. Jesus confia em nós. É tanto que ele disse que todos nós, nenhum de nós se perderia. Ele disse que nenhuma das ovelhas do Pai se perderia. E não vai ser nós. Não vamos ser a gente que vai se perder. Todos nós vamos nos encontrar. E vamos nos encontrar com esse amor fraterno. Esse amor um pelo outro, sem procurar e sem exigir nada em troca. Esse amor que nos faz cada vez mais irmãos. E eu tenho fé em Deus, que a gente cada vez mais se coloque como irmãos, para a gente não ter vergonha de quando recitarmos o Pai Nosso.
Aí você diz, mas essa história de novo do Pai Nosso é porque eu vejo tanta gente falando em Deus e recitando o Pai Nosso, e tanta gente ainda não se tratando como irmãos, que eu não sei como consegue fazer, recitar esse Pai Nosso. Então eu tenho fé em Deus, que quando tudo isso passar, nós vamos estar muito mais fortalecidos, e nós vamos estar muito mais perto de Jesus. Porque Jesus nos disse que nós nos aproximaríamos dele através da prática do bem, através da prática do amor, através da prática da paz uns para com os outros. A gente precisa viver em paz, e a gente tem que começar essa paz em nós. Muitas vezes a gente quer a paz externa, mas nós intimamente estamos em guerra com nós mesmos. Então nós temos que nos conhecermos melhor e trabalhar essa paz em nós, para que essa paz chegue aos nossos lares, para que essa paz chegue aos nossos amigos, para que essa paz chegue a toda a comunidade, para que essa paz chegue a essa nação, para que essa paz chegue a esse planeta. Esse planeta que está nesse momento agonizando por falta de amor, mas pedindo-nos que ergamos a bandeira da paz, a bandeira do amor. Esse planeta que está nos dizendo que se a nossa interferência não for maligna, a ele vai conseguir se recuperar. Se a nossa convivência nesse planeta não for de destruição, ele consegue se recuperar. É isso que nós precisamos. E eu tenho a certeza que cada um de vocês que estão assistindo, ou aqueles que irão assistir em outros momentos, eu não quero que fique aqui com as minhas palavras, mas eu quero que reflita sobre tudo isso que eu disse e que procure nos textos evangélicos. Nós sabemos que nós procurando, nós vamos encontrar exatamente tudo isso. Seja na Bíblia, seja no Alcorão, seja no Evangelho segundo o Espiritismo, em todos esses livros, nós vamos encontrar exatamente Jesus nos chamando a amar. Jesus nos convidando para sermos melhores. É isso que precisamos. É para isso que estamos aqui. Esse planeta é um planeta de oportunidades. E nesse momento estamos tendo a maior oportunidade. A oportunidade de convivermos com um inimigo invisível, mas que podemos trabalhar através dele para o bem de todos. E que se nós dermos as mãos, mesmo sendo à distância, nós vamos conseguir. Se nós procurarmos em nossos pensamentos encontrar Deus e pedirmos a Deus, nós vamos conseguir. Jesus disse: pedis e recebereis, batei e a porta se abrirá. E onde é que está o problema? O problema, infelizmente, está em nós. Mas eu quero também que a solução também esteja em nós. Que a solução é o despertar. Na hora em que despertarmos, nós vamos ser pessoas melhores. Na hora que despertarmos, nós vamos ser exatamente irmãos em humanidade. E é para isso que estamos. E precisamos, principalmente, estreitar esses laços, principalmente nas nossas famílias. Vamos para as nossas famílias consanguíneas, que é onde temos que primeiro trabalhar. Depois vamos para os nossos amigos, depois vamos para o ambiente de trabalho, depois vamos para a nossa sociedade, depois vamos para os nossos centros espíritas, ou templos evangélicos, ou católicos, seja lá qual for, mas vamos levando a paz. Porque não interessa se você é dessa ou daquela religião, o que interessa é saber, você já colocou Jesus em seu coração e em sua vida? Jesus está nos fazendo esse convite, Jesus está nos chamando e pedindo para participar das nossas vidas. Nós já temos esse consentimento, então vamos dar, vamos dizer: Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração e na minha mente, vem para a minha casa, vamos caminhar juntos, e deixa Jesus exatamente no leme dessa nau, deixa Jesus nessa embarcação tomar todos os destinos, porque se nós deixarmos,
o nosso paradeiro será um só, o da felicidade e da paz. Que Jesus possa continuar nos abençoando e nos fortalecendo. E nesse momento em que nós temos mais tempo, eu deixo uma dica aqui de leitura para essa semana. Vamos ler os Missionários da Luz e vamos ver o que é que nós trazemos de lá. E para quem gosta de outros textos evangélicos, leia também algum romance ou algum outro livro que traga mais informações. E se querem ver se realmente estão fazendo o que precisam fazer pela doutrina ou pela religião que vocês professam, leia Paulo Estevão. Vão ver quanto foi difícil ali no começo dos tempos, no começo do cristianismo. Vão ver como foi difícil divulgar Jesus naquele momento. Leia Paulo Estevão e depois a gente conversa de novo. Que Jesus nos abençoe e fica o convite para a próxima terça-feira às 19 horas. Aqueles que não puderam participar acompanhando aqui na transmissão ao vivo pelo Facebook, logo em seguida vamos compartilhar no YouTube e no grupo do WhatsApp dos companheiros da doutrina. E que vocês levem adiante não as minhas palavras, mas as palavras de Jesus, as palavras dos Espíritos bondosos que sempre nos inspiram na paz e na luz. Paz para todos, felicidade para todas as famílias e que todos recebam a visita de Jesus em seus lares e que todos vocês possam conviver no amor e na paz, hoje e sempre.